Para você que não se inscreveu, aproveite agora, antes do vídeo começar, ó, aqui do seu lado direito. Se você não for inscrito, aproveite agora e se inscreva no canal da Primeira Igreja Batista Nova Módica. Nós queremos bater a marca de 1000 inscritos para a gente poder fazer as nossas lives aqui pelo YouTube, tá bom? O Jefferson e o Charlie já são inscritos e agora estou esperando você se inscrever. Ah, não se esqueça! Curte o vídeo agora, antes de você assistir, curte o vídeo e compartilhe nas suas redes sociais, tá bom? Ative o sininho de notificações, beleza? Agora que você já fez tudo isso, bora pro vídeo. Acontecendo, né? Estamos aqui reunidos como Igreja do Senhor e para estudar a palavra dele. Vamos orar? Senhor Deus, em nome do Senhor Jesus, mais uma vez nos dirigimos a Ti, ó Deus, nesta manhã. Gratos a Deus somos a Ti por tudo aquilo que o Senhor é, ó Pai. Por tudo aquilo que o Senhor tem feito em nosso meio, por tudo aquilo que ainda o Senhor irá fazer, ó Deus. Pai, diante, ó Deus, da Tua palavra, Senhor, diante daquilo que iremos estudar nessa manhã, fale conosco, ó Pai. Fale com esses, ó Deus, que estão nos assistindo nesta manhã, ó Deus. Que eles possam, ó Deus, ser alimentados com a Tua palavra, que nós possamos, ó Deus, juntos nos edificarmos através da Tua palavra, Senhor. Deus, em nome do Senhor Jesus, eu entrego, ó Deus, essas famílias que estão nos assistindo, essas casas, ó Deus, essas pessoas, ó Pai, que têm, ó Deus, tirado o seu tempo, que têm separado esse momento para estarmos juntos, ó Deus, aqui estudando, ó Pai, esta lição, estudando a Tua palavra, ó Pai. Que o Senhor Deus possa abençoá-los, que eles sejam, ó Deus, abençoados pelo Senhor. E assim, Deus, nós Te agradecemos pela nossa vida, que aqui estamos, ó Deus. Que este momento é um privilégio, ó Deus. Esse momento é um privilégio porque, apesar de tudo aquilo que temos vivido, estamos aqui, ó Deus, reunidos como Igreja do Senhor. Venha nos abençoar, toma a vida do Charlie, do Danilo, toma a minha vida. Que nessa manhã, Deus, nós possamos ser guiados pelo Teu Santo Espírito, que nós possamos ser guiados para a compreensão, ó Deus, da Tua palavra. Ilumina-nos, Deus, em nome do Senhor Jesus. É o que pedimos e agradecemos ao Senhor por tudo aquilo que o Senhor já tem feito. Assim nós Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. 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 Queridos, nessa manhã, então, nós iremos estudar a lição número 12, as forças de oposição à salvação. Já está aí nos acompanhando na live a irmã Cláudia, a Sandra, né? Que Deus abençoe vocês. Participem conosco aí da live, comentem. Aqueles que forem entrando, né, pode colocar os seus comentários e participando conosco. Então, nesta manhã, nós iremos estudar a lição de número 12 da nossa revista Reflexões Bíblicas. Revista essa que tem nos abençoado e temos aprendido muito com essa revista, né? No domingo passado, nós estudamos sobre oração, sobre relacionamento com Deus, né? Hoje nós iremos estudar sobre as forças de oposição à salvação. E no próximo domingo, né, uma espécie de continuidade dessa lição, nós iremos estudar vencendo as forças de oposição à salvação. Hoje nós iremos conhecer, né, quais forças são essas, que forças são essas que se opõem à salvação, e no próximo domingo nós vamos ver como vencê-las. Então você que está nos assistindo e irá nos acompanhar nessa lição, que você também possa também fazer um compromisso de domingo que vem estar aqui conosco, participando para nós poder finalizarmos esse assunto, né? Eu agradeço ao Charlie e ao Danilo que está aqui conosco nesta manhã, né? E nós iremos aprender juntos. Queridos, um tema da teologia que trata das tentações costuma relacionar em 3 fontes principais, né? Quais são as 3 fontes principais de oposição à salvação? A revista vai nos trazer, em primeiro lugar, o próprio Satanás, né? Em segundo lugar, a nossa natureza, né? A nossa natureza corrompida, a nossa natureza depravada, vamos dizer assim, né? Carnal. E, em terceiro ponto, nós vamos ver sobre os antivalores do mundo.
mundo, ou seja, o próprio mundo, o sistema do mundo, né? Nós vamos ver isso. São 3 forças de oposição à salvação que nós devemos estudar esta manhã. Satanás, né? Uma força que se opõe à salvação. A nossa natureza pecaminosa, nossa natureza carnal e os valores deste mundo, os antivalores, né, deste mundo. Então, para iniciar a nossa lição, nós iremos ler em Mateus capítulo 4, versículos de 1 a 11. É um texto bastante conhecido dos irmãos, onde trata sobre a tentação, né, onde Jesus foi tentado no deserto, após 40 dias, né, de jejum, de oração, Jesus foi tentado. Abra a sua Bíblia aí conosco, Mateus capítulo 4. Mateus 4, versículo de 1 a 11. Assim diz: a seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse: se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo o levou à cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e lhe disse: se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito, aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem. E eles te susterão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Levou-o ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E lhe disse: tudo isso te darei se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou: retira-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele darás culto. Com isto o deixou o diabo, e eis que vieram os anjos e o serviram. Na Bíblia, né? Na Bíblia, Satanás também é chamado de diabo, né? Nesse texto nós vemos o diabo, Satanás, tentando a Jesus. E que nós olhamos para esse texto, quando nós meditamos, né, nesse texto sobre a tentação de Jesus, nós aprendemos o seguinte, que o diabo ele usa as fragilidades humanas para tentar. Ele usa a fragilidade humana. Uma coisa que eu aprendi olhando para esse texto é que o diabo ele é tão sagaz, que ele foi tentar Jesus no último dia. Foi tentar Jesus quando Jesus teve fome. Ou seja, o diabo ele usou da fragilidade, da fome de Jesus para o tentar. Né? Ele usou da fome de Jesus. E que eu aprendo é isso. É que o diabo ele vai usar as nossas próprias fragilidades para nos tentar. Para nos induzir ao erro. Ele vai usar as nossas necessidades físicas. A revista vai nos trazer isso, as nossas necessidades físicas, as necessidades de apreciação, o desejo de poder, para que ele nos leve, né, a ir contra a vontade de Deus. Então ele usou as necessidades, a fragilidade de Jesus ali, né, nesse episódio da tentação. Jesus teve fome, ele usou a fome de Jesus para tentar, e nós vemos o seguinte, que ele queria com isso tudo que Jesus deixasse de cumprir a vontade de Deus. E isso está tão perto de nós, isso é tão presente em nossas vidas, e que hoje em dia, né, o diabo ele usa as nossas fragilidades para nos tentar. Percebe, você e eu, que sempre caímos no mesmo erro. Sempre vamos cair no mesmo pecado, sempre vamos cometer o mesmo pecado, porque o diabo ele trabalha naquilo que somos frágeis. Se a nossa fragilidade está, por exemplo, no dinheiro, ele vai usar o dinheiro para nos tentar.
Se a nossa fragilidade está, por exemplo, na imoralidade sexual, ele vai continuar usando os mesmos artifícios para nos tentar. Então o diabo, ele trabalha com as nossas fragilidades, como ele trabalhou com a fragilidade de Jesus. O diabo, ele usa dessas fragilidades. E nós vamos ver que em toda a Bíblia, em algumas partes da Bíblia, o diabo é tido como grande sedutor, como a serpente enganadora. Lá em Gênesis, nós já estudamos isso, o diabo tenta Adão e Eva. O diabo vai tentar Eva. E o diabo, ele vai usar de um artifício, né? Ele vai ali conturbar a palavra do Senhor. Aqui como ele fez aqui também, aqui na tentação de Jesus. Deturpar, perdão. Então, assim, aqui na tentação de Jesus, ele usou a própria palavra para tentar Jesus. Ele usou a própria palavra. E isso também, né, é presente nos dias de hoje. Nós vemos por aí, né, várias deturpações, né, palavras modificadas, tentando mudar o jeito, né, modificar a palavra do Senhor para que se adapte a tal realidade. Né? Pessoas tentando adaptar a palavra do Senhor à sua realidade pecaminosa, para que o seu pecado não seja grave, para que o seu pecado não seja pecado. Né? Isso acontece muito em nosso meio. E nós vemos isso aí na Bíblia, o Satanás, o diabo, como inimigo, como adversário, né? Como tentador, como maligno. Né? O diabo, ele tem essas faces. Jefferson, é interessante que o processo é o mesmo. Sim. João vai dizer que vai usar esses três processos: concupiscência da vida, concupiscência dos olhos, soberba da vida. E isso aconteceu lá no Jardim do Éden, com Adão, isso aconteceu com Jesus, e João vai ratificar isso. Que é nessas três áreas do ser humano que ele trabalha, né? Sim. Concupiscência da carne, concupiscência dos olhos. Sim. E soberba da vida. Soberba da vida. Ele vai usar desses três mesmos artifícios. O diabo usa desses aspectos, né, da tentação, desses artifícios da tentação. Lá em Mateus, por exemplo, capítulo 13, Mateus capítulo 13, a Bíblia trata, né, o diabo, o Satanás, como maligno. Né? No versículo, por exemplo, no versículo 9. Versículo 1 a 9. Ó. Naquele mesmo dia, na parábola do semeador, naquele mesmo dia, saindo Jesus de casa, sentou-se à beira do mar. E grandes multidões se reuniram perto dele, de modo que entrou num barco e se assentou, e toda a multidão estava em pé na praia. E de muitas coisas lhes falou por parábola, dizia: eis que o semeador saiu a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves a comerem. Né? Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu. Visto não ser profunda a terra, saindo, porém, o sol a queimou, porque não tinha raiz, secou-se. Outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Outra, enfim, caiu em boa terra, e deu fruto, a 100, a 60 e 30 por um. Quem tem ouvidos, ouça. Lá no versículo 19, né, nós vimos aí na parábola do semeador, que aquela árvore que caiu, aquela semente que caiu à beira do caminho, veio as aves e a comeu. Lá no versículo 19, vai dizer o seguinte: a todos que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vem o maligno e arrebata o que lhes foi semeado no coração. Então, aprendemos aqui nessa parábola, né, o diabo que é chamado de maligno, que o diabo, ele luta para que a palavra de Deus, ela não penetre em nosso coração. Ele milita, né, sempre em nossas vidas para que a palavra do Senhor não encontre guarida em nosso coração. Ele impede, né, ele tenta impedir que a palavra do Senhor encontre, né, um solo fértil. Porque a semente, né, que a palavra do Senhor encontra um solo fértil em nosso coração.
Lá na Mateus 13 também, continuando aí a parábola do joio, né, vai também tratar que o diabo como inimigo, né, que ele há uma plantação de trigo, vem o inimigo e planta o joio no meio do trigo. Ou seja, vem o inimigo e planta o mal no meio do bem. Né? Outra parábola aqui que vai aqui trazer uma reflexão sobre as estratégias, né? As artimanhas de Satanás. Satanás, ele quer espalhar o mal no meio do bem. Ele quer atrapalhar o avanço do bem. Ele quer atrapalhar a comunhão, ele quer atrapalhar o bom mandamento, né? Ele quer espalhar o mal no meio do bem. E como artimanha e estratégia de Satanás, né, ele quer o quê? Ele quer nos impedir. Ele quer deturpar a palavra de Deus. Ele quer nos impedir a nossa disciplina espiritual. Né? É um dos focos de Satanás, um dos focos do inimigo, né, das nossas almas. Ele quer impedir que nós nos aproximemos de Deus. Né? E isso, para nos impedir de nos aproximar de Deus, ele vai usar de N estratégias. Só fala aí, exemplifica disciplinas espirituais, que eu gostei desse negócio. Sim. O que seria? Ele quer deturpar isso? O que seria disciplinas espirituais? Sim, com certeza. Disciplina espiritual, ele quer deturpar a disciplina espiritual, ele quer deturpar a oração, ele quer impedir você de orar, entendeu? Ele quer impedir você de ler a Bíblia, de ter uma comunhão, de alimentar do livro, né, sagrado. Ele quer impedir isso de você. Ele quer impedir a comunhão. Por isso que ele vai implantar, Charlie, muita inimizade no meio do povo de Deus. Muitas tensões, muitas intrigas. Né? Ele vai plantar o joio no meio do trigo. Né? Ele vai espalhar o mal no meio do bem. Né? Ele vai, como as aves, né, fala lá na parábola do semeador, ele vai vir e vai arrancar a palavra, impedir que essa palavra encontre um solo fértil. É uma estratégia de Satanás. Ele quer deturpar, ele quer impedir a disciplina espiritual. Ele quer impedir você de orar, ele quer impedir você de ler a palavra, ele quer impedir você de estar em comunhão com seus irmãos, com a igreja. Ele quer impedir você de estar em comunhão. Então, uma das estratégias, um dos focos de Satanás é isso, é impedir a disciplina espiritual. E hoje ele usa de várias estratégias para fazer isso. Eu vou te falar isso por quê? Até mesmo o próprio celular, eu falei isso uma vez. Ele pode usar até mesmo o próprio celular. Percebe para você ver que você não consegue sentar, às vezes, para ler a Bíblia, por exemplo, ou para orar, sem que seu celular toque. Sem que caia uma mensagem no seu celular. Hoje em dia, tirar um tempo sozinho, um tempo um devocional, um tempo para falar com Deus, um tempo para refletir, para meditar na palavra do Senhor, é difícil. Um tempo de excelência. Um tempo de excelência. Verdade. É difícil, porque às vezes nós estamos aqui estudando, lendo a Bíblia e de repente, né, o celular toca, aí nós paramos para atender e vamos mexer no celular. Às vezes nós estamos orando, estamos estudando a Bíblia e nós vamos responder aqui rapidinho. Isso acaba se tornando 30, uma hora, e a nossa disciplina espiritual, o nosso foco, o nosso tempo com Deus é arrancado de nós. Nós não temos. Né? Então ele vai usar de várias estratégias. Ele quer impedir você de ler, ele quer impedir você de orar. Né? São estratégias. São forças que vêm, né, para nos oprimir mesmo, para nos tirar da presença do Senhor e para nos tentar. São coisas que têm acontecido, né? Então, assim, um dos focos é impedir a nossa disciplina espiritual. Nós precisamos ficar atentos a isso. Nós precisamos lutar contra isso. Vigiar em relação a isso. Né? Vigiar em relação a isso. Por quê? Porque essas forças, né, ele vai tentar isso. E a fraqueza, muitos de nós temos fraqueza em relação a isso. Muitos já estão viciados, né, no WhatsApp, muitos já estão viciados no Facebook, Instagram, muitos não conseguem ficar 5 minutos longe do celular. É um vício.
E Satanás encontrou aí uma fragilidade do homem. Ele encontrou uma fragilidade do homem. Ele encontrou uma forma de tirar a nossa disciplina espiritual. Ele encontrou uma forma. Então, isso é uma estratégia. Ele é sagaz, ele é sedutor, ele é astuto. Ele vai trabalhar na sua vida, ele vai trabalhar na nossa vida para nos tirar do nosso foco. Ele vai trabalhar nas brechas. Ele vai trabalhar nas brechas. Ele vai trabalhar nas fragilidades. Né? Aí nós precisamos aprender como Neemias fez. Nós temos que começar a tampar as brechas, a vigiar. Né? Aqui vai falar na nossa lição o seguinte: Satanás personifica em si o mal. Seu desejo é levar todos ao mal e destruir toda a bondade do mundo. Ele é inimigo de Deus e do bem, o que inclui o ódio à imagem e semelhança de Deus, de que o ser humano é dotado. Nós somos dotados da imagem e semelhança de Deus. Nós somos dotados da imagem e semelhança de Deus. Interessante que, desculpa te cortando, era tudo que ele queria. O que ele disse lá o que a Bíblia diz? Que ele queria ser igual a Deus, ele né? Sim. Na sua persuasão, no afã de querer algo, ele falou: eu vou subir até ele e vou ser igual a Deus. Tudo que ele queria, Deus proporcionou a quem? A nós. Então, por isso que o ódio dele é imortal ao ser humano. Porque tudo que ele queria ser, Deus proporcionou a nós, a mim, a você, a imagem e semelhança. Era o desejo dele. Quando ele vê isso acontecendo, ele fala assim: tem ódio mortal pelo ser humano, vou destruí-lo. Sim, verdade. E quando nós paramos para refletir sobre isso, né, sobre as artimanhas, né, de Satanás, nós nos deparamos, né, nós podemos aqui traçar várias estratégias que ele pode usar. Né? E como eu disse aqui, é o celular, né, ele vai usar a nossa fraqueza, ele vai usar a nossa fragilidade, daquilo que nós somos mais fracos. É isso que ele vai usar. Né? E o foco dele, né, eu sempre disse aqui, o Satanás ele não quer machucar, ele quer matar. O foco dele é matar mesmo. Né? E ele é tão astuto, tão esperto, né? Eu lembro daqueles desenhos animados em que a pessoa colocava uma corda, né, esperando que o animal pisasse o pé, armadilha, fazer aquelas armadilhas, né? E Satanás, a armadilha de Satanás, ele é tão astuto, mas tão astuto, que ele faz essa armadilha e você coloca o primeiro pé, ele não puxa a corda. Ele não puxa a corda. Ele espera que nós coloquemos, né, os dois pés na armadilha. E só assim ele puxa. Porque ele vai saber: eu te peguei. Ele é esperto. Se você olhar no mundo selvagem, por exemplo, por exemplo, o leão ou aqueles animais selvagens, quando vai procurar uma caça, esses animais são tão espertos, mas tão espertos, que eles vão se aproximando da presa, e quando eles percebem que a presa mexeu-se um pouquinho, ou está percebendo a aproximação, ele para, abaixa. Camufla. Fica esperando que a presa distraia. E por uma breve distração da presa, ele dá um bote. Satanás é assim. Ele se aproxima do ser humano. Ele se aproxima do cristão. Ele espera que o cristão se distraia. Ele espera que nós nos distraímos. E só assim ele dá um bote. Foi o que aconteceu com ela. Estava sozinha, vulnerável. Talvez ele se aproxima. Jesus, diz o texto que nós lemos lá, Mateus 4, versículo 1. Né? Depois de ter sido levado pelo Espírito ao deserto, teve fome, ele se aproxima. É na vulnerabilidade do ser humano que ele se aproxima para tentá-los. Sim, com certeza. Então ele age, né, nessa fragilidade humana. Então, um dos focos, né, que eu queria falar aqui, né, nesse primeiro tópico é isso. O diabo, Satanás,
é uma força de oposição à nossa salvação, né? E ele vai usar aquilo que nós somos frágeis. Ele vai usar a concupiscência, né? Os desejos da carne. Ele vai usar os desejos, né? Concupiscência dos olhos. Ele vai usar a soberba. Ele vai usar. E nós precisamos estar atentos a isso. Nós precisamos estar atentos porque o inimigo, né? O inimigo de nossas almas, ele não descansa. Ele não para. Ele sempre está militando contra as nossas vidas. Né? Então nós precisamos estar atentos a isso. Não deixe de vigiar, não deixe de estar atentos sobre isso. Né? Sempre você, não deixe que nada impede a sua disciplina espiritual. Né? Busca o Senhor, ore, leia a palavra, né? Comunhão. Se você vê que você está tendo alguma distração, né? Algo que está te impedindo de ter essa disciplina espiritual, você precisa estar atento a isso. Tem alguma brecha. Eu estou frágil, eu preciso me fortificar nisso aqui. Eu preciso construir uma muralha em relação a isso aqui. Então, assim, fique atento a isso. O segundo tópico da nossa revista, né, sobre as forças de oposição. A primeira força de oposição nós vemos que é o próprio Satanás, né? E ele vai usar, né, de tudo quanto é artifício, né, disponível para nos tentar, para se opor a nós. Ele vai usar de tudo quanto é artifício. E ele vai usar das próprias mazelas da vida para nos derrubar. E o segundo ponto, né, da nossa revista, como oposição à salvação, como força que vem opor a nossa salvação, é a natureza corrompida. Abre lá sua Bíblia em Romanos, capítulo 7. A irmã Cláudia participando aí, comentando. Muito importante, minha irmã. Deus abençoe. Ela está falando aqui que, às vezes, né, ela se percebe, às vezes ela perde o foco, né, de estudar a palavra. E ela agora comenta aqui o seguinte, que para estudar a palavra hoje ela tem que desligar o celular. Porque cai muita mensagem e acaba atrapalhando, tirando o foco. Né? O tempo de excelência que o Charles falou. Né? E isso não acontece só com a irmã Cláudia, né? Isso acontece com qualquer um de nós. E ela falou que isso tinha acabado de acontecer. Ela estava aqui estudando, no celular dela não para de chegar a mensagem. E só na hora que a gente está estudando, né? Então, Romanos capítulo 7, versículo 15. Porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Ora, se faço o que não quero, consinto com a lei, que é boa. Neste caso, quem faz isso já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, não porém o efetuá-lo. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim. Então, ao querer fazer o bem, encontro a lei de que o mal reside em mim, porque no tocante ao homem interior, tenho prazer na lei de Deus. Mas vejo nos meus membros outra lei que, guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, de maneira que eu, de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne, da lei do pecado. Né? Aqui o apóstolo Paulo, né, nos traz, né, a ideia
e fala conosco aqui através desta palavra sobre a natureza corrompida, né? Aqui dá a entender, né, que é uma guerra, que nos leva a compreender que é uma guerra constante que o homem vive, né? Apesar de nós haver um novo nascimento, apesar de que fomos justificados pela graça de Deus, né? E em nós habitar um novo ser, ainda há uma natureza, ainda há aquela velha natureza que ainda milita contra o nosso espírito, né? Há uma guerra aqui entre o espírito e a carne, uma guerra em que tem militado no nosso interior. Nós acabamos de falar aqui sobre as tentações externas, né? Nós falamos aqui sobre aquilo que está ao nosso exterior, sobre aquilo que Satanás pode usar para nos tentar exteriormente, né? Mas aqui está falando sobre algo, uma tentação interior, algo que acontece dentro de nós, algo que nós precisamos lutar, né? O apóstolo Paulo vai falar assim: o bem que eu quero fazer, esse eu não faço, né? Porque algo milita dentro dele. E a mesma coisa nós. A nossa natureza pecaminosa, né, ela milita contra o nosso espírito. A todo momento, né, nós queremos fazer o bem. A todo momento nós queremos não pecar. E nós podemos não pecar. Mas o que acontece? É que essa natureza pecaminosa, ela tem lutado com a gente. Lá em Gálatas, por exemplo, capítulo 5, versículo 16, vai dizer o seguinte: digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. Ora, as obras da carne são conhecidas, né? Ele que vai traçar as obras da carne. Uma vez eu ouvi uma frase, Charles Daniel, o seguinte: alimente a sua carne e o seu espírito passará fome. Alimente o seu espírito e a sua carne passará fome. Ou seja, há uma guerra. Aqui o apóstolo Paulo, no versículo 17, vai falar o seguinte: porque a carne milita contra o espírito, porque ambos são opostos, né? Há uma natureza pecaminosa lutando contra um espírito, lutando contra uma natureza redimida, justificada, né? E se nós alimentarmos a carne, o nosso espírito passará fome. Mas se nós alimentarmos o espírito, a nossa carne passará fome. Então, uma das formas, né, isso nós vamos falar no domingo que vem, de lutar contra essa natureza pecaminosa, é a disciplina espiritual, né? E quando nós alimentamos essa carne, aí começamos a cair em tentações interior, né? Nós precisamos lutar contra esse algo interior aí. Na nossa revista, né, aí na segunda parte é o seguinte: em Romanos 7, 15 a 25, Paulo declara que sua natureza carnal é incapaz de executar a vontade de Deus, que é espiritual. Ele reconhece que a lei, como expressão da vontade de Deus, é boa, mas que ele, embora no seu ser espiritual a deseje, no seu ser natural é capaz de cumpri-la. Há uma luta dentro dele, o desejo de fazer o bem, se digladiando com um outro desejo de fazer o mal. Depois de falar dessa luta, né, contra a sua natureza pecaminosa, Paulo exclama: desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Ele fica desanimado em olhar para si mesmo, pois se apresenta dividido, incapaz de fazer a vontade de Deus por inteiro, né? E depois aí de lamentar essa divisão em sua natureza, o apóstolo, né, no versículo 25, ele vai dizer o seguinte: graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Sim, Jesus Cristo, o Senhor, entregou-se a si mesmo para nos tornar vencedores. Aqui nos traz uma boa nova, né? Uma alegria. Sim. Né?
O apóstolo Paulo falou assim, ó, ele se entristeceu. Né? E nós nos entristecemos porque nós queremos fazer o bem. Né? Ele falou assim que, ainda que ele queira fazer o bem, ele faz o mal. Mas ele vai dizer, graças dou, né? Graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor. Né? Jesus Cristo, nosso Senhor, Ele se entregou a si mesmo para nos tornar vencedores. Em Jesus Cristo nós podemos sim vencer essa luta. Em Jesus Cristo nós podemos vencer essa guerra travada entre carne e espírito. Entre as obras da carne, né, e as obras do espírito. Quando nós estamos antenados, quando nós estamos focados, né, quando nós estamos fundamentados no espírito, vivendo, né, no espírito, alimentando o espírito, não há espaço para as obras da carne. Não há espaço para as obras da carne. Então, é isso que o apóstolo Paulo quer nos trazer. Ele quer nos trazer o seguinte, que em Cristo Jesus, em mim mesmo não dá, eu não consigo. Mas em Cristo Jesus, Ele nos torna, né, vencedores. Né? Agora ele vai dizer lá em Romanos 8:1, né, ele vai dizer o seguinte, que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Glória a Deus. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Que agora, aqueles que foram justificados, né? Aqueles que foram justificados, eles agora não vivem mais em submissão à natureza carnal. Aqueles que foram justificados não vivem mais escravos, né, da sua carne, mas vivem no Espírito, desejando de todo o coração cumprir a vontade do Senhor. A revista vai nos trazer isso aí. Ó. Esses têm esperanças gloriosas e têm no centro de sua vida o Espírito Santo, que por eles intercede com gemidos inexprimíveis. Não é maravilhoso viver a vida cristã em humildade, sabendo que qualquer vitória sobre a nossa natureza carnal vem da nossa unidade com o Espírito, que em nós habita? Não é fantástico saber que ao falharmos em arrependimento, nos voltarmos a Ele, seremos perdoados? Paulo termina o capítulo 8 dizendo que força nenhuma no mundo é capaz de separar do amor de Deus. Aquele que vive na certeza de que sua vida está totalmente entregue ao Senhor. Né? Ou seja, aquele que vive, né? Aquele que foi justificado, aquele que foi redimido, agora não é mais escravo, né, do pecado. Agora ele não vive mais em submissão à natureza carnal, mas vive no Espírito. E aqui nos traz algo muito importante que me chamou a atenção. Para vencer isso, para vivenciar isso, para ganhar essa guerra entre carne e Espírito, é preciso haver relacionamento, unidade com o Espírito Santo. Interessante. É preciso haver unidade com o Espírito Santo. Eu preciso estar conectado. Eu preciso estar sempre em busca. Eu preciso estar sempre em relacionamento, em proximidade com Deus para vencer isso. Paulo usa a palavra comunhão, né? Comunhão. Não tem lá aquela bênção apostólica que a gente recebe todo final de culto, né? Que o amor de Deus Pai, a graça de Jesus Cristo e a comunhão com o Espírito Santo. Nós, principalmente nós batistas, nós falamos e defendemos muito bem o amor de Deus Pai. Nós nos debaldamos, esbaldamos com a graça de Jesus Cristo. Falamos com isso sempre. Mas a comunhão com o Espírito, nós temos dificuldade de falar. Sim. É raro a gente ver alguém falando sobre o Espírito Santo nos púlpitos batistas. Falando batista porque nós somos batistas. Mas o texto que Paulo vai dizer isso, ele fala que o amor de Deus Pai, importantíssimo, a graça de Jesus, é isso que nos salvou, e a comunhão, ou seja, comunhão é o quê? Comum acordo, é isso que você está falando, desse relacionamento. Se não tiver aí o capítulo 8 de Romanos 8, o capítulo 8 de Romanos,
vai trabalhar isso, né? A nossa libertação na unidade com o Espírito. Com certeza. E ele vai dizer aí, no final do capítulo 8, né, que nós já falamos aqui, que o apóstolo Paulo diz que nada, né, ninguém em circunstância vai nos separar desse amor, né, dessa unidade, dessa comunhão. É preciso haver essa unidade, é preciso haver essa comunhão, esse relacionamento. Né? No domingo passado nós batemos muito nessa tecla de relacionamento, quando nós fomos falar sobre oração. E nós vimos, aí nós estamos aqui caminhando nessa lição, né, a lição posterior, e nós aprendemos que tudo se resume a isso, relacionamento, a unidade, a proximidade com Deus, né, para que nós possamos vencer essas oposições, essas forças que se opõem à nossa salvação. É preciso isso, relacionamento, comunhão, unidade. Né? Existe sim uma guerra, carne e espírito. Existe algo em nós, que nós aprendemos isso na lição passada, sobre os tempos da salvação, que só estaríamos completamente libertos do pecado na eternidade. Né? Só estaremos libertos totalmente do pecado na eternidade. Durante a nossa caminhada cristã aqui na Terra, nosso viver cristão, nós estaremos sempre nessa luta, né? Nessa militância contra a carne. Então, nós só venceremos essa guerra se estivermos em comunhão com o Espírito Santo. Lembrando que nós já fomos libertos disso. Já fomos libertos. Agora nós precisamos estar em comunhão para vencer. O próximo tópico da nossa lição, nós vimos aí que forças que se opõem à salvação, né? Satanás, agora a nossa natureza corrompida. E como terceiro ponto, né? Como terceira força que se opõe, está o antivalores do mundo. Abre sua Bíblia lá em 1 João, capítulo 2, e você vai entender um pouquinho sobre isso. 1 João, capítulo 2, versículo 15 ao 17. 1 João, capítulo 2, versículo 15 ao 17. Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece para sempre. Né? João, quando fala assim, não ameis o mundo, João não está falando, então, da criação. Nós entendemos isso. Sim. Quando João fala assim, não ameis o mundo, João não está falando assim, você não pode amar a criação, você não pode amar tudo isso que Deus fez. Não é isso que João está querendo dizer. Quando João fala sobre não amar o mundo, ele está falando a respeito do sistema do mundo. Né? O sistema que tem se oprimido sobre nós. Que tem oprimido sobre nós. É o corrompido. O sistema corrompido. É o sistema corrompido. A revista vai falar aqui que esse mundo, né, que esse mundo, os valores que o mundo, no caso, tem trago, né, quais são os valores sobre os quais ela está edificada? Por acaso não estão entre eles a insensatez, o egoísmo, a vaidade, a ambição, a competição, a injustiça, a mentira, né? João está falando isso, não amar esse sistema, esse antivalores do mundo. Né? Hoje nós vemos aí, em larga escala no mundo, cada vez mais pessoas levantando contra os valores cristãos, contra os valores, né, bíblicos. E João, quando fala assim, não ameis o mundo, ele quer dizer o seguinte, para não amar essas coisas, não se amoldar esse padrão do mundo hoje. Né? Nós vamos dizer assim, é um modernismo, né? Essas ideias do mundo. Esses padrões, esses valores do mundo, né, que nos faz trocar, aqui vamos dizer o seguinte, esta nos faz trocar valores como a aparência no lugar da essência,
as coisas no lugar das pessoas, a cultura e os títulos no lugar da verdadeira sabedoria, tudo isso fere o coração de Deus e de todos que o amam. Precisamos estar atentos a todas essas fontes de tentação, de seguir as recomendações bíblicas, como buscar as coisas lá do alto, andar no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Andar no Espírito. E jamais satisfaremos a concupiscência da carne. Para vencer, né, para não amar, João vai falar assim, não ameis o mundo. É não amar esses valores, esses antivalores, né? Antibíblicos, anticristãos, antideus, que hoje o mundo tem entrado. Hoje, dia após dia, vemos notícias, né, nos jornais, cada vez mais assustadoras, ferindo a moral, ferindo a Bíblia, ferindo o próprio Deus, né? E a Bíblia fala que o príncipe deste mundo é o próprio Satanás, né? É ele que tem criado esse sistema, é ele que tem governado esse sistema. E ele usa desse sistema para nos tentar, para nos derrubar. Então precisamos ficar atentos a isso, a não se amoldar, a não amar esses padrões, a lutar contra isso, né? Os irmãos querem comentar algo para nós podermos caminhar para o fim? Queridos irmãos, hoje então nós vimos sobre as forças, né, que se opõem à nossa salvação. No domingo que vem nós iremos ver como vencer essas forças. Nós vamos ver como vencer a tentação, vamos ver como vencer, né, sobre essas forças adversárias à nossa vida, à nossa comunhão, essas forças adversárias à nossa disciplina espiritual. E amanhã, no domingo que vem, nós iremos aprender sobre isso. Como vencer essas forças? Como lutar contra tudo isso? O que a Bíblia nos ensina a lutar contra? O que a Bíblia nos ensina, né? O que ela vai nos ensinar para vencer tudo isso? Nós iremos aprender isso no próximo domingo. Temos que viver sobre a graça, desfrutando alegremente todos os cuidados divinos, mas sempre atentos às oposições que enfrentaremos. Se quisermos viver neste mundo uma vida agradável ao Senhor, que estejamos cientes que tanto no nosso mundo interior como na sociedade em que vivemos temos forças, e muitas usadas pelo nosso arqui-inimigo, que se opõe a que vivamos de acordo com a vontade de Deus. Mas embora esta seja uma verdade, não é toda a verdade. O fato é que Deus nos tem dado provisões para que vençamos todas essas oposições, com a sua bênção e a sua força. A vitória será nossa se estivermos com Ele. Né? Nós aprendemos isso. Então, queridos, nós aprendemos hoje que tanto no nosso interior, na sociedade, né, nós encontramos forças de oposição, né? E que Satanás vai usar essas forças para nos tentar. E que nós só vamos vencer essas forças se estivermos conectados em comunhão com o Pai, com Deus. Amém? Amém. Vamos encerrar. Eu agradeço, né, a sua presença, agradeço aqui a sua presença, né, através dessa live. Isso é muito importante. E que Deus abençoe a sua vida. Eu gostaria de pedir você que está nos acompanhando nessa manhã, você ainda que não se inscreveu ainda no nosso canal do YouTube, vai lá no YouTube, digita Primeira Igreja Batista de Nova Mótica e se inscreve no canal. É muito importante, porque nós precisamos, né, Danilo, de 1000 inscritos para fazer a transmissão via YouTube. Nós entendemos que pelo YouTube mais pessoas serão alcançadas. Porque é uma plataforma, né, digital mais fácil, o acesso é mais fácil. E até mesmo a transmissão é melhor. Então, eu peço aos irmãos que contribuem, né? Vai lá no YouTube, coloca a Primeira Igreja Batista de Nova Mótica, se inscreve no canal, porque nós precisamos de 1000 inscritos. E com certeza nós iremos bater essa meta em nome de Jesus. Né, queridos? Que Deus abençoe você que nos acompanhou.
noite. Agradeço também a todos vocês que comentou, né? Assistiram a nossa live nesta manhã. E que o Senhor vos abençoe. Logo à noite é 19h30, né? 19 horas hoje. 19 horas, né? 19 vai ter um 19, né? Live Kids. Ah, tá. 19 às 19h30. Live Kids. Ah, tá. Aí, ó, você que é mãe, das 19 às 19h30, hoje nós teremos a Live Kids, né? A professora, a Keliane, ela estará aqui ministrando para as crianças de 19 às 19h30. Às 19h30, nós teremos o nosso culto, né? De domingo, de adoração. Às 19h30. Amém? Vamos orar, vamos agradecer ao Senhor por esse momento. Charlie, agradeça ao Senhor. Amém. Ó Deus, mais uma vez, nós invocamos o Teu nome. Só de pensar, ó Deus, que nesse dia, milhares de anos atrás, ressurgiu esse momento glorioso para cada um de nós que professamos a nossa fé em Ti. Foi ali, naquele lugar inóspito, que nasceu um brado de vitória. Nós aqui estamos por causa disso. Louvado seja o Senhor por esse dia tão maravilhoso, que nós podemos celebrar e glorificar o Senhor. Mesmo diante das oposições, como nós vimos aqui de uma forma tão clara e direta, que existe, é real, que quer nos combater, nos desanimar, nos destruir. Mesmo assim, ó Deus, em Cristo, andando nele, nós somos mais do que vencedores. Amém. E sabendo que em Cristo, andando com Ele, vivendo com Ele, já não há mais condenação. Obrigado, Senhor Deus, pela vitória conquistada na cruz, por cada um de nós. Que o Senhor continue nos abençoando para que possamos, vigilantes pelo Espírito e no Espírito, caminharmos triunfante diante das oposições. Obrigado por tudo, nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, Deus abençoe. Espero todos à noite. Amém.